Boa noite, graça e paz. Quantos de vocês têm mais de 40 anos? Levanta a sua mão, por favor. Robson, você não tem? Não, eu sabia que não. Eu queria fazer um rápido exercício, especialmente com vocês. Algo para vocês pensarem, não precisam dizer nada. Eu queria que tentassem se lembrar do que amor significava para vocês quando vocês tinham 15 a 20 anos. Conseguem? Eu sei, é muito tempo, Robson, não sei, mas... Agora, é muito diferente do que vocês pensam ser amor hoje? E alegria? O que era estar alegre quando você tinha 17 ou 18 anos? É muito diferente do que significava ou do que significa estar alegre hoje? E paz? Mudou muito o jeito de você buscar paz de quando você tinha 20 anos para hoje? Por que essas mudanças aconteceram? Por que aquilo que você pensava ser amor quando tinha 15 anos não pode ser a mesma coisa hoje? Será que amor, alegria e paz se tornaram coisas diferentes do tempo em que vocês e eu éramos adolescentes e jovens? Ainda que alguém pudesse argumentar que existe diferença entre o significado, por exemplo, de alegria na década de 70 ou 80 para cá, é muito mais provável que as diferenças que notamos sejam resultados das diferenças da percepção que nós tínhamos naquele tempo do que a que temos hoje. Quanto mais idade nós temos, mais chances de termos tido experiências positivas e negativas que contribuíram para uma mudança de percepção e sentimentos sobre essas palavras. Eu ainda diria que dentro do universo das experiências que tivemos, foram as adversidades as maiores contribuintes da formação daquilo que hoje pensamos. Foram as situações mais difíceis que deixaram as marcas mais profundas e, por isso, aquelas que mais moldaram o nosso pensamento e o nosso caráter. Você sabia que Deus usa essas dificuldades para revelar nossa necessidade de amadurecimento e nos voltarmos para Ele em busca de uma mudança que nos faz cada vez mais semelhantes a Jesus Cristo? Deus sabe que as adversidades que enfrentamos beneficiam o desenvolvimento que Deus quer que aconteça nas nossas vidas. Vejam como o apóstolo Paulo escreveu sobre isso em Romanos, capítulo 5, versículos 3 e 4. Também nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações, pois sabemos que contribuem para desenvolvermos perseverança. E a perseverança produz caráter aprovado, e o caráter aprovado fortalece nossa esperança. Se estivermos atentos ao que esse versículo diz, e se formos honestos, eu arriscaria dizer que todos nós acreditamos que a verdade dessa passagem é bem difícil de engolir. E eu me refiro especialmente ao começo do versículo 3, que diz: nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações. Suportar as dificuldades? Sim. Mas nos alegrarmos ao enfrentar dificuldades e provações? Dentre diversas razões que eu poderia dar, essa verdade serve muito bem para nós agora orarmos e depois continuarmos a mensagem. Senhor, muito obrigado por estarmos reunidos e podermos refletir na Tua palavra. Nos ajuda a sairmos daqui mais confiantes no Senhor, a termos uma avaliação correta de nós mesmos, percebendo que o Senhor nos ensina sobre fé, sobre confiança, e que tudo isso redunde para a honra e glória do Teu nome. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. A vida cristã ela foi planejada para crescer, para amadurecer, mas o comum é resistir a esse processo. Ao invés de olharmos para as adversidades com a perspectiva correta e entendendo a contribuição que elas nos dão,
nós focamos na própria adversidade, pensando na melhor forma de dar um jeito nela, de acabar com ela, de deixá-la bem longe da gente. Notem o que o autor de Hebreus diz sobre a atitude de Jesus diante a sua maior adversidade, do seu sacrifício. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Jesus, para suportar toda a dor que passaria, ele olhou para além do sofrimento que a cruz lhe traria. Ele olhou para os resultados daquela adversidade para suportar o que eu acredito ter sido a maior barbárie da história humana contra um ser humano. Eu não acho que vocês vão se surpreender ao ouvir de mim que essa também deve ser a nossa atitude. Mesmo porque o próprio texto bíblico diz isso, o começo desse versículo. Vejam, mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador de nossa fé. Jesus sempre será nosso maior e melhor exemplo, inclusive de fé, de confiança em Deus. E aqui claramente ele mostra que existe uma perspectiva divina para olharmos as adversidades que não é como geralmente nós olhamos e lidamos com elas. Manter o olhar firme em Jesus aqui é notar que ele tratou a adversidade como um meio para um bem maior. Olhar para Jesus como exemplo aqui é estar ciente que as adversidades que passamos, apesar de dolorosas, é uma forma eficiente de Deus trabalhar na história que Ele mesmo tem construído. E isso inclui nos ajudar a crescer, conforme o seu desejo. E por ser Deus, Ele não precisa nos perguntar como ou quando deseja fazer isso. Ele não precisa esperar que tenhamos consciência do seu plano para fazer alguma coisa, para agir. Por isso, é bom nos lembrar do que Paulo escreveu aos Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Tenho certeza de que aquele que começou a boa obra em vocês irá completá-la até o dia em que Cristo Jesus voltar. E Deus não falha. Ele não falha, meus irmãos. Ele vai fazer o que é necessário ser feito para completar a boa obra que falta em cada um de nós. E quando nós falhamos, por exemplo, quando respondemos com raiva para o nosso cônjuge ou para o nosso amigo, não significa que Deus falhou. A nossa piedade, ainda que sempre desejada, não é a única forma de aprendizagem. Os nossos erros também ensinam. O treino que o nosso treinador celestial nos dá nunca é aleatório e geral. É um treino personalizado. Por alguém que nos conhece muito mais do que nós mesmos nos conhecemos. Ele sabe os lugares mais carentes de amadurecimento das nossas vidas. Por isso, toda a adversidade que enfrentamos, seja a saudade dos familiares, seja ouvir o chefe desrespeitoso, ou a reprovação num teste de habilitação para carros, tem o objetivo de nos fazer crescer. De sermos mais perseverantes, de termos um caráter aprovado, do fortalecimento da nossa esperança. O que passamos não vem de um pai que se agrada em nos ver sofrendo. Vem de um pai que sabe perfeitamente o significado de educação. E ele sabe que as adversidades são poderosas para sermos bem educados. Se sofremos, e é claro que em alguma medida constantemente sofremos, seguramente serve para o nosso crescimento. Deus não nos priva de crescer. Ele nos priva de situações que são desnecessárias para completar a obra que um dia Ele começou em cada um de nós. Em cada um de nós que creu em Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Por isso, é valioso uma boa resposta, uma reação positiva ao que Deus está fazendo. E uma dessas formas é nos submetendo sem restrições às escolhas que Deus constrói para enfrentarmos. Isso não significa que não podemos buscar meios para minimizar a dor e o sofrimento. Isso significa
entender que existem benefícios de se passar pela adversidade. Algumas vezes saberemos especificamente quais são esses benefícios, outras vezes não. Talvez a maioria das vezes não. Eu me refiro às questões específicas das adversidades. Mas sabendo ou não, de antemão ou depois do sofrimento, nossa melhor resposta é sempre ter fé. Ou seja, confiar que Deus opera em nossas vidas com uma precisão cirúrgica. Ele sabe exatamente o que nós precisamos aprender. E para tirar o melhor proveito desse aprendizado, nós devemos buscar aplicar a palavra de Deus em todas as situações. Porque toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e capacitar seu povo para toda boa obra. Martinho Lutero, certa vez, ele disse: não fosse pelas tribulações, eu não compreenderia as Escrituras. Isso não quer dizer que aprendemos algo diferente com as adversidades que não aprendemos com as Escrituras. O que isso quer dizer é que as adversidades, elas acentuam o aprendizado, o ensinamento da palavra de Deus. Algumas vezes a adversidade nos ajuda a perceber verdades que não tínhamos percebidos, mas que estão nas Escrituras. Outras vezes as adversidades transformarão o nosso conhecimento intelectual da Bíblia em conhecimento prático. Uma coisa é saber o que está escrito, outra coisa é viver o que está escrito. Então, notem que a palavra de Deus e a adversidade, elas trabalham como um time lado ao lado do Senhor para provocar em cada um de nós o crescimento que só por um ou por outro nós não teríamos. Uma outra forma ainda de aprender com a adversidade é nos lembrando das lições. Em Deuteronômio 8, nós lemos: lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto, durante esses 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova. Assim, ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná, que nem vocês nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhe que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Para que os israelitas tivessem proveito do ensinamento que tiveram diante a adversidade de passar fome, eles precisavam se lembrar. Eu não tenho dúvidas que vocês não querem passar pelas mesmas experiências dolorosas que já passaram. Eu também não. Eu não quero mais ser reprovado num teste. Eu não quero quebrar um osso do meu corpo, já quebrei 3. Eu não quero passar por cirurgia, eu acho que foram 8. Eu não quero ser assaltado de novo. Mas eu também não tenho dúvidas que as lições que nós aprendemos nessas situações são valiosas e por isso elas precisam ser lembradas. A questão ou o ponto principal não é reviver o sofrimento, mas não se esquecer das lições. Há pouco tempo nós passamos pelas Olimpíadas que aconteceram em Paris. E por causa disso, nas minhas redes sociais estavam cheias de fotos e vídeos relativos a esse evento. E no meu perfil, não foram poucos os vídeos que eu vi de momentos históricos de atletas que pensavam que ia ganhar uma competição, uma corrida a pé ou de bicicleta, e eles já comemoraram a vitória antes de chegar na linha de chegada, e o que acontecia? Alguém passava eles. Eles comemoraram cedo demais. Que lição, hein? Eu duvido que eles vão se esquecer disso. Eu duvido que eles vão cometer o mesmo erro e passar mais vergonha de novo. Um dos meus professores de seminário, ele tinha uma estante cheia de objetos na casa dele que funcionavam como memoriais para ele e a família dele não se esquecerem dos livramentos, das bênçãos e das lições que Deus havia lhes dado.
manter um registro das lições aprendidas nas adversidades é um ótimo meio de cumprir com as orientações de Deus para nos lembrarmos dos feitos dele em nossas vidas. Então, se sujeitar às escolhas do Senhor, buscar aplicar a palavra de Deus e se lembrar das lições são todas boas orientações, se é que queremos olhar biblicamente para o propósito educativo e divino das adversidades que nós enfrentamos. Mas não precisamos olhar somente de forma abrangente as adversidades. Nós também podemos olhar de forma específica, ou mais específica, como por exemplo, quando lemos João capítulo 15, versículo 2. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Para que a videira cresça, é necessário fazer a poda. O pai é o agricultor e ele sabe quão importante é podar os ramos da videira. O objetivo é que a videira dê mais frutos ainda. Nós temos a tendência de pensar e agir como se pudéssemos ser independentes de Deus, como se pudéssemos ser ramos independentes da videira. Mas desde o princípio, a busca por autonomia é um problema para o ser humano. Não há adversidades que rapidamente atrapalham a nossa vida. Todas elas, as adversidades, elas nos ajudam a avaliar o que é mais importante na nossa vida. Talvez uma doença séria, a morte de algum querido, talvez algum bom amigo que nos trai. Todas essas são adversidades que, com rapidez, a gente começa a refletir sobre o que é mais importante na nossa vida. E nessas situações, status e bens materiais são rapidamente colocados de lado em prol de desejos que possuem valor eterno, como o amor, como o relacionamento interpessoal com pessoas queridas. Outra forma mais específica de olhar para as adversidades como instrumentos de Deus para nos ensinar é perceber como os tempos difíceis nos ajudam a considerar a nossa santidade ou a falta de santidade. Em Hebreus capítulo 12, versículo 10, lemos: Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. É por meio das adversidades que percebemos com mais clareza quão aquém nós estamos do padrão desejado por Deus. No meio das adversidades percebemos nossa incapacidade de amar, nossa incapacidade de sermos pacientes, de termos domínio próprio e todos os outros elementos do fruto do Espírito Santo. Em meio às adversidades, descobrimos quão difícil é perdoar e amar os nossos inimigos, os nossos ofensores. Percebemos quão fraca é a nossa confiança em Deus. Em meio às adversidades, identificamos que o caráter cristão que pensávamos ter foi por água abaixo. É nos momentos mais difíceis que muitas vezes enxergamos a raiz dos nossos problemas, a corrupção da nossa natureza, a profundeza do buraco que os nossos pecados cavam. Infelizmente, nessas horas, dificilmente nos lembramos do caráter educativo e santificador que as adversidades podem nos trazer. Se é que nos atentamos às lições e à vara disciplinadora de Deus. Eu citei rapidamente, mas vale a pena ampliar a questão da autonomia ou da dependência ou independência. Nós vivemos num mundo que venera a autoconfiança e a autoestima. E um dos slogans do nosso tempo poderia ser: eu sou o senhor do meu destino. Eu sou o general da minha alma. Temos a tendência de enxergar o que sabemos como sendo plenamente suficiente e correto. Mas Deus nos ensina a confiarmos nele e não em nós mesmos. Até mesmo o apóstolo Paulo, com todo o conhecimento de Deus que tinha, ele escreveu: Irmãos,
queremos que saibam das aflições pelas quais passamos na província da Ásia. Fomos esmagados e oprimidos além da nossa capacidade de suportar e pensamos que não sobreviveríamos. De fato, esperávamos morrer, mas como resultado, deixamos de confiar em nós mesmos e aprendemos a confiar somente em Deus, que ressuscita os mortos. Deus permitiu que Paulo e os seus companheiros passassem por uma situação que ele descreveu como esmagadora além da nossa capacidade de suportar. Paulo pensou que ele e seus amigos não sairiam vivos. Mas o resultado dessa experiência foi que deixaram de confiar neles mesmos e aprenderam a confiar somente em Deus. Paulo ele precisou aprender a depender da graça e da misericórdia de Deus, como eu e vocês também precisamos. O aprendizado dele aconteceu por meio de adversidades pesadíssimas, e nós não deveríamos ter uma expectativa diferente, se é que, como ele, também precisamos aprender a depender do Senhor. A lição da dependência nos ajuda a pensar numa outra forma mais específica de aprender com as adversidades. A lição da perseverança. Você e eu somos convocados a perseverar. Cada um de nós possui uma maratona para correr, uma vontade de Deus a cumprir. E não há outra forma de terminar bem essa maratona se não desenvolvemos perseverança. Não adianta dar um sprint no começo da maratona, da corrida, e achar que ficar 1 ou 2 minutos na frente de todo mundo é o suficiente e o correto. Tiago escreveu o seguinte: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. A perseverança produzida pelas provações, e é isso que elas fazem, nos capacitam a enfrentar as adversidades. William Carey, por exemplo, missionário que já foi pauta de ensino bíblico aqui na nossa escola bíblica, ou ensino histórico, né? É um exemplo moderno de perseverança. Ele passou por inúmeros obstáculos, várias adversidades, inclusive com uma esposa doente, mas ele conseguiu traduzir a Bíblia inteira e partes dela para 40 idiomas e dialetos da Índia. Sem a força que vem de Deus, não há nada que consigamos fazer em prol do reino, que pela graça de Deus, vocês e eu que cremos fazemos parte. Se você já creu em Cristo como único e suficiente Salvador, então você faz parte desse reino e por isso você é convocado a perseverar. Fomos chamados a fazer a vontade de Deus, apesar dos desafios que a vida nos apresenta. Mas somente conseguiremos perseverar se dependemos de Deus para essa grande e eterna obra. E por fim, e não menos importante, eu diria que Deus também traz adversidades para a nossa vida com o objetivo de nos equipar para servir com mais excelência e mais eficiência. A ideia é sermos instrumentos mais úteis no reino de Deus. Pense na situação de José. Ele foi vendido pelos seus irmãos, ele foi escravo no Egito, ele foi falsamente acusado pela esposa do general do exército egípcio, ele foi preso, ele foi esquecido na prisão, e num determinado momento ele se tornou a segunda pessoa mais importante do Egito. E a pergunta é: será que tudo isso era necessário para Deus? E a resposta é: seguramente para Deus não, mas para José foi necessário. Ele precisava se tornar a pessoa certa para as responsabilidades que ele teria. Vejam também como Paulo descreveu como podemos servir de instrumentos de Deus para o consolo de irmãos e irmãs.
pelo fato de um dia termos experimentado o consolo do Senhor em meio a alguma adversidade. Ele escreveu: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com o objetivo de, a fim de que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. O consolo que recebemos do Senhor durante as nossas tribulações nos tornam aptos para servir adequadamente o propósito de Deus em consolar os outros irmãos. Então, percebam como a poda, a santidade, a dependência, a perseverança e o serviço são todos fins específicos que Deus tem em mente quando permite a adversidade nas nossas vidas. Ao conhecer estes fins e as adversidades, o propósito dessas adversidades, a finalidade dessas adversidades, como nós fizemos agora, nós nos tornamos mais conscientes e podemos ficar mais atentos em como agir em vindouras adversidades que passaremos. Que eu falo para vocês de novo, não é uma questão de se você vai passar por tribulação, é uma questão de quando você vai passar por uma tribulação. E daí, nessa mensagem, eu tenho uma última pergunta. Como eu sei se confio em Deus? Como você sabe se você confia em Deus? E a essa altura, nós devemos ter em mente que os momentos de adversidade que enfrentamos, sejam eles fáceis ou difíceis, simples ou complexos, eles servem aos propósitos soberanos de Deus para nos conformar à imagem de Jesus, para sermos semelhantes a Ele. As adversidades que passamos não são situações promovidas pelo acaso, porque o acaso não promove nada. Todas as situações que passamos fazem parte de uma ação sábia de Deus para que sejamos mais parecidos com Jesus. Esse é o alvo, esse é o bem que Deus objetiva. E foi isso que nós vimos em outras ocasiões quando nós lemos Romanos 8, versículos 28 e 29. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Nada acontece fora da ação do plano amoroso de Deus em talhar, em moldar Jesus em nossas vidas. Sabe aquela gripe que você teve? Sabe aquela negociação que não deu certo? Sabe aquela viagem que você precisou cancelar? Sabe aquela fila enorme do banco que você precisou pegar? Sabe aquele seu amigo que se acidentou? Sabe aquela cirurgia que um parente seu precisou fazer? Nada disso foi mera coincidência. Jesus já nos ensinou que nenhum pardal cai no chão sem o consentimento do Pai. Nada vai acontecer conosco sem que o Pai queira. E algo que Ele quer, declarado nas Escrituras, é que sejamos mais como Jesus. Que tenhamos mais as atitudes de Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus, sendo totalmente humano como eu e vocês, em nada falhou, em nada pecou. Então, além de Jesus servir perfeitamente como sacrifício em nosso lugar por causa dos nossos pecados, Jesus também serve perfeitamente como exemplo a ser seguido em todas as áreas da nossa vida, inclusive na qualidade de alguém que confia no Pai. O apóstolo Pedro escreveu: para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos.
Não há melhores passos a serem seguidos do que os passos de Jesus como exemplo para confiarmos em Deus, no Pai Celestial. E para sermos como Ele, precisamos, como Ele fez, refletir os critérios, os valores e os mandamentos que encontramos nas Escrituras Sagradas. Então, como vocês sabem se confiam em Deus? Considere em primeiro lugar a gratidão. Em 1 Tessalonicenses 5,18, nós lemos: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não importa a circunstância, se boa ou se ruim, toda situação que passamos é uma oportunidade para cumprirmos com o dever. Sim, o dever de dar graças. Não é uma sugestão. O texto diz: essa é a vontade de Deus. Sejam gratos. E é interessante pensar que essa frase ela é muito semelhante ao que foi escrita no capítulo 4, versículo 3. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual. Então percebam que a vontade moral de Deus é tanto para não nos envolvermos com imoralidade sexual, quanto para darmos graças em todas as circunstâncias. Se envolver com imoralidade sexual é tão errado quanto a ingratidão. Para o cristão, ser grato é a única opção. Ingratidão é pecado. E a questão não é gratidão pelo sofrimento. Obrigado, Senhor, por ter quebrado a perna. Obrigado, Senhor, porque eu bati o carro. Obrigado, Senhor, porque meu filho foi hospitalizado. Não é isso. A nossa gratidão é pelas oportunidades de, nas adversidades, sermos trabalhados por Deus. Que na sua soberania, na sua sabedoria e no seu amor, nos ajuda a amadurecer. Nas palavras de Tiago, como nós já lemos hoje, considerem motivos de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Sendo assim, perguntem-se: eu tenho sido grato nas mais diversas situações, nas mais diferentes adversidades que tenho passado? Se você consegue se enxergar direito e a sua resposta for sim, esse é um sinal positivo da sua confiança em Deus. Além de gratidão, nós podemos considerar a adoração. E a pergunta é: tenho adorado Deus em meio às tragédias da minha vida? Jó, um personagem muito conhecido do Antigo Testamento, ele perdeu seus bens, seus filhos e a sua saúde. E na ocasião de receber o que eu acredito ser uma das piores notícias para um pai receber, a morte dos seus filhos, foi dito. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e rapou a cabeça. Então prostrou-se no chão em adoração e disse: saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou, louvado seja o nome do Senhor. Ao invés de reagir contra Deus no momento excruciante da sua vida, ele tinha acabado de receber a notícia que todos os seus filhos tinham falecido. Jó adorou o Senhor. Ao invés de rebeldia, ele reconheceu que seus filhos eram bênção do Senhor soberano, era a graça de um Deus todo-poderoso. Ele sabia que tudo que existe no céu e na terra pertenciam a Deus. Esse reconhecimento, essa adoração que acontece em meio à tribulação, ela tem origem numa atitude de aceitação, na qual Deus tem o direito de fazer o que Ele quiser com a nossa vida. É um reconhecimento genuíno de que tudo o que tivermos num dado momento da nossa vida, seja boa saúde, alta posição, muito dinheiro ou qualquer outra coisa que gostamos, é um presente / empréstimo de Deus, cuja validade é determinada por Ele mesmo. Ele dá quando quer, Ele tira quando quer, Ele tem todo o direito de fazer isso, Ele é Deus.
Agora, entendo que à medida que internalizamos essas verdades de Deus, ganhamos confiança nele, porque sabemos que ele usa isso, o seu poder, conforme o seu caráter, para o nosso bem, em nosso favor. A severidade das situações que às vezes experimentamos em vida vem exatamente à altura da necessidade que temos de sermos transformados para viver a responsabilidade do chamado de Deus, cujo alvo, de novo, é sermos mais como Jesus. Não perca isso de vista, nunca. Além de gratidão e adoração, também podemos nos perguntar se temos encarado as adversidades com a humildade que Jesus encarava. Leve em consideração 1 Pedro capítulo 5, versículos 6 e 7. Portanto, se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Humilhar-se debaixo da poderosa mão de Deus significa nos submetermos de forma humilde às diferentes ações de Deus em nossas vidas. É encarar os desafios do dia a dia, ciente da grandeza de Deus e da nossa pequenez. E esse deve ser o pensamento padrão e a atitude usual de todo cristão diante das aflições. Mas não só isso, porque o versículo ensina mais. Pedro também diz que devemos lançar a nossa ansiedade sobre Deus, porque Ele cuida de nós. Então a questão de humildade aqui não é somente aceitar a poderosa proposta de Deus e nos sujeitarmos a ela. A questão também é não nos preocuparmos se estaremos bem cuidados. Vocês já notaram que a nossa tendência é exatamente o contrário do que está nesse texto? Ao invés de termos uma perspectiva correta das aflições e encará-las cientes do cuidado de Deus, nós procuramos fugir de todas elas. E ao invés de lançar a nossa ansiedade para Deus, nós agarramos a ansiedade com toda a nossa força. Então, de novo, estamos encarando os desafios da vida com humildade, reconhecendo a grandeza de Deus e a nossa fragilidade. Ou seja, temos tido uma atitude humilde que reflete a nossa confiança nesse tão poderoso cuidado de Deus. A nossa próxima pergunta, e que podemos fazer a nós mesmos, é: como temos reagido quando o nosso sofrimento foi causado por outra pessoa? Não é necessário ser um teólogo para entender Efésios capítulo 4, versículo 32. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Ainda que não seja necessário ser um teólogo para entender esse versículo, é necessário ter grande confiança em Deus para viver esse versículo, para ser bondoso, compassivo e perdoador com aqueles que pecaram contra nós e os nossos amados. Não serão poucas as vezes que você vai sofrer pela ação de outras pessoas. Talvez de uma forma deliberada, aquela pessoa queria o seu mal, mas seguramente, talvez a maioria das vezes, por uma forma não intencional, não foi de propósito, mas mesmo assim, você foi machucado, você foi ferido, você teve prejuízo. Notem que a confiança em Deus também se relaciona com o nível de perdão que deliberamos às pessoas que nos machucam. Perdoar, assim como ser grato, adorar a Deus e se humilhar diante de Deus, é a única opção bíblica. É deixar nas mãos de Deus o que é para ser deixado nas mãos de Deus. E lembre-se, da mesma forma como eu desejo o perdão de Deus quando ofendo alguém, é preciso conceder perdão. Tanto porque é ordem de Deus, como porque essa adversidade que eu passei, ela foi permitida por Deus. Para quê? Para o meu bem, para o meu crescimento, para o meu amadurecimento. E é até por isso que nós devemos resistir a qualquer tentação de amargura ou ressentimento para com as pessoas que nos machucam. Agora, não pensem que uma aceitação humilde de perdão significa que não podemos orar por livramento da adversidade. A Bíblia nos ensina exatamente o oposto. De tantos pedidos, especialmente nos Salmos, o melhor exemplo é do nosso próprio Senhor, que orou: meu Pai,
Se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Enquanto não sabemos o resultado final de uma calamidade, nós devemos orar. É totalmente lícito pedir para Deus que mude a situação. É sempre lícito pedir o que está, ou conversar com Deus sobre o que está no nosso coração. Porém, um pedido maduro reflete o espírito de oração do nosso próprio Senhor. Não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Ou como diz numa outra versão, que seja feita a tua vontade, não a minha. Às vezes Deus responderá dando livramento da situação que você passa, da adversidade. Outras vezes, Ele nos dará graça para passar pela adversidade. A pergunta é, será que nossas orações refletem essa confiança em Deus? E por fim, a pergunta é, tem olhado para as adversidades como oportunidades para dar glória a Deus? Quando Paulo escreve aos Filipenses, ele estava preso. E da prisão, ele soube que algumas pessoas pregavam Jesus Cristo por inveja, outros por rivalidade, outros por ambição egoísta, outros sem sinceridade e até alguns pensando que poderiam causar sofrimento em Paulo. Vocês se lembram do que Paulo pensava sobre isso? E aí está o que ele escreveu. Mas que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado e por isso me alegro. De fato, continuarei a alegrar-me. Esse é o nível de maturidade que devemos buscar. Paulo está dizendo, não importa o que acontece comigo ou como serei afetado por tudo isso. O importante é o que acontece com o Evangelho. A confiança do cuidado que Deus tem por nós deve ajustar o nosso foco de preocupação. Deus já disse que cuida de nós. Então, por que preciso ter como foco eu mesmo nas minhas adversidades, a minha própria vida? E isso não é dizer que a minha vida não tem importância. Isso é manifestar confiança num Deus que prometeu cuidar, prometeu estar sempre conosco e prometeu agir em prol do nosso bem. O quanto você confia no que Ele prometeu? Minha maior lição de confiança também foi a minha salvação. Quando meu amigo me perguntou se eu ia para o céu e eu respondi que somente Deus sabia, eu pensava que confiava em Deus. Mas ele mostrou para mim que se eu realmente confiava em Deus, então eu deveria acreditar no que Deus dizia. E ele disse, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. E por ter entendido que a minha salvação era somente pela fé em Jesus, eu percebi que confiar em Cristo para entender a salvação é nos termos dele e não nos meus. Era confiar no que ele dizia e não no que eu achava. Era somente pela fé, não por obras, para que ninguém se glorie, como disse o apóstolo Paulo. E de posse da grande salvação, o meu próximo passo foi me lembrar e viver a perspectiva correta. O mais importante no reino de Deus não sou eu. E as adversidades que eu passo são ferramentas de Deus para me colocar ou me manter na perspectiva correta. A história desse mundo não é sobre mim e não é sobre vocês. Por isso, ter o foco no Evangelho em meio às adversidades também é um critério bíblico para avaliar a minha confiança no Senhor. E terminando a mensagem, eu sei que teve muito conteúdo. Tiveram questões bem específicas e é por isso que nessa conclusão eu só quero relembrá-los. Nós vimos que precisamos encarar as adversidades, se sujeitando às escolhas do Senhor, buscando aplicar a palavra de Deus e nos lembrando das lições que as adversidades produzem. Também vimos que podemos ser mais específicos do que isso, porque Deus é mais específico do que isso, usando as adversidades para nos podar, para avaliarmos e buscarmos a santidade, a dependência, a perseverança e o serviço de Deus. Também vimos como podemos entender se confiamos em Deus, nos perguntando se em meio às adversidades nós temos um coração grato, um coração de adoração, de humildade, de perdão, que ora com o mesmo espírito que Jesus orou
e se objetiva a glória de Deus acima do próprio bem-estar. Eu confesso que depois de tudo que nós aprendemos nessa série, eu saio com duas certezas. A primeira é que a minha confiança em Deus é, infelizmente, bem menor do que eu pensava. E a segunda certeza é que, por tudo que eu aprendi, eu hoje sei melhor como confiar em Deus. E assim eu quero deixar aqui um trecho do autor do livro que eu usei como base para essa série e logo em seguida um versículo de Jeremias, que me dá a esperança e a alegria de a cada dia buscar confiar mais em Deus, porque seguramente Ele é digno de confiança. Para crescer em nossa capacidade de confiar em Deus nos momentos de adversidade, é preciso traçar primeiro uma base sólida de um relacionamento pessoal diário com Ele. Somente na medida em que o conhecemos pessoalmente e procuramos obedecê-lo completamente, é que seremos capazes de estabelecer um relacionamento de confiança para com Deus. E Jeremias 17, versículos 7 e 8. Bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. Que Deus nos abençoe.